A paz do Senhor, querido professor, aluno, e você também que nos assiste, mas que ainda não é um aluno frequente da EBD, né? Eu sou o irmão Cleanto, professor da classe Ágape, classe de jovens ali no Templo Central da IEADR. Estamos hoje em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Esse trabalho que é uma iniciativa do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da IEADR, Igreja Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte, dirigida ali pelo pastor Reinaldo Odilo. E nesse trimestre, como você, querido professor, já percebeu, estamos falando, né, o trimestre inteiro sobre o livro de Provérbios, né? Um livro aí repleto de conselhos práticos, né, para uma vida justa e sábia, destacando aí pontos como a importância do temor a Deus, a busca por sabedoria, a disciplina, a prudência, a integridade moral, né? E no podcast de hoje comentaremos um pouco sobre a lição número 4, que tem por título Proteção contra a Imoralidade. E aí, para tratar esse assunto tão interessante, está aqui comigo o irmão e também amigo Matheus Lins. A paz do Senhor, meu irmão. Amém, irmão Cleanto. Pois é, mais uma lição, mais um EBD em síntese podcast e hoje com um tema muito importante. O senhor já adiantou, o tema da nossa lição é proteção contra a imoralidade. E é um tema importante porque vai tratar de aspectos muito práticos da vida do cristão, da vida do jovem, o seu aluno da EBD. Primeiro, nós vamos falar sobre proteção, e quem protege ou se protege de algo. E a lição traz o recorte específico sobre a imoralidade. Então, alguns aspectos que precisamos tratar aqui, primeiro sobre o que seria essa proteção e sobre o que seria esse mal que está por trás, né? Que é justamente a imoralidade, e vamos tratar um pouco sobre esse termo, né? Do que seria moral e o que isso tem a ver com a nossa vida prática cristã. O que é que Salomão, ao escrever Provérbios, e aí o texto base, já adiantando, da lição, é o capítulo 5 de Provérbios 1 a 14, o que é que ele falava sobre a imoralidade? Que tipo de proteção o crente, você, jovem, você é adolescente e você também, professor, né? Porque é aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Nós todos sofremos as tentações. O que é que você precisa para se proteger, né? Então, é uma lição eminentemente prática e que vai trazer aí muito pano para manga para a gente discutir e certamente muitas coisas interessantes você também irá abordar na sua aula. É verdade, professor. E uma coisa bem importante é que o professor ele se atém aos objetivos da lição, né? Os objetivos eles são colocados ali pelo editor da revista para que guie o professor, né? Porque muitas vezes temas como esse eles são temas mais genéricos, então eles abrem um leque muito grande para abordar diversos assuntos relacionados à imoralidade. E aí o editor ele coloca esses objetivos para guiar o professor, né? Nesse caminho, para que ele não vá por outros lados e acabe não atingindo o objetivo principal da lição. Então, por isso, vamos ler aqui os três objetivos para você, querido professor, se atentar quando for ministrar essa aula. Mostrar a advertência bíblica contra a imoralidade, compreender a relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade e saber que a moralidade sexual cristã é uma proteção contra a imoralidade. Então, eu já aproveito para pedir ao professor Matheus Lins que faça a leitura do texto bíblico, que, como ele já bem mencionou, está no livro de Provérbios, capítulo 5, versículos do 1 ao 14. Amém, irmão Cleanto. Passemos ali então. Filho meu, atende à minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da tua casa, da sua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo.
E digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Amém. Então, já iniciando aqui a partir do tópico um, que tem por título Advertência contra a Imoralidade. E aí, professor, eu já acho interessante que você traga aí um rápido resumo do capítulo 5, né, a fim de dar aí um panorama para o seu aluno. Nesse teor, então, eu trouxe aqui uma divisão e eu queria explanar ela com você, querido professor, para que, se você achar interessante, levar para a sua classe. A gente pode dividir ele em três partes. A primeira é uma exortação para que nos familiarizemos com as leis da sabedoria, né, e para que nos submetamos a ela. Isso a gente pode ver claramente no versículo 2. Depois a gente tem uma advertência particular contra o pecado da prostituição, isso está do versículo 3 ao versículo 14. E por fim nós temos os remédios, né? Os remédios que são aí receitados contra este pecado, né? A gente pode subdividi-los ainda no amor conjugal, dos versículos 15 ao versículo 20, uma consideração aí pela onisciência de Deus, que está no versículo 21, e um temor do fim aí, né? Do fim miserável para essas pessoas ímpias, que estão aí nos versículos 22 a 23. Então, professor, como já foi bem explanado, essa lição ela vai tratar sobre imoralidade, mais especificamente relacionado aí à mulher estranha ou à mulher imoral, né? Então, o que é imoralidade? Eu acho que é importante você começar a aula também definindo para o seu aluno o que que é a imoralidade. E imoralidade, se você recorrer ao dicionário, né, você vai ver que ele vai dizer que é uma ausência de moralidade, é indecência, é um comportamento devasso ou libertino, né? Então não podemos nós, como servos de um Deus moral, nos entregarmos à imoralidade, né? Gênesis 1, 26, a parte A vai dizer que então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E por um bom tempo aí acreditou-se que essa imagem e semelhança falava do corpo físico, né? Falava-se aí da parte física. Mas isso não é possível, né? É importante esclarecer isso para o seu aluno, porque eu já ouvi, inclusive, alunos da nossa classe, professor Lins também, é professor da classe Ágape, que achavam que, de fato, essa imagem era uma imagem física, né? Era o corpo físico. Mas isso não é possível porque Deus, ele é espírito. Está lá em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Então, essa imagem e semelhança não se refere ao corpo, mas à alma e o espírito. E eu acho interessante que o comentarista bíblico, Matthew Henry, ele traz uma explicação muito clara e objetiva a respeito do que é essa imagem e semelhança. E eu trouxe aqui um pequeno trecho desse comentário bíblico para que você, professor, pode até levar também para a sua classe e colocar como uma citação, né? Que diz o seguinte: a imagem de Deus no homem consiste em três coisas. Primeira, em sua natureza e constituição, não do corpo, pois Deus não tem corpo, e sim de características da alma e espírito. Segunda, em seu lugar e autoridade, pois quando disse façamos o homem à nossa imagem, aí dá um espaço e domine, o homem recebeu também a autoridade sobre as criaturas inferiores, né, que são os animais. E em terceiro lugar, em sua pureza e retidão. A imagem de Deus no homem é revestida de retidão e santidade. E aí ele coloca como referência Efésios capítulo 4, versículo 24 e Colossenses 3:10, né? Então, o homem, como imagem de Deus, ele foi dotado do atributo moral, né? Da justiça original. Mas essa justiça, ela não era imutável, né? E havia a possibilidade do pecado por causa do livre-arbítrio. E a prova disso é a queda do homem, né? Veja que o homem ele foi criado com uma natureza santa, voltada para Deus, voltada para sua vontade, né? Porém, ele decidiu se corromper, cedendo aí ao pecado, né? A queda, ela distorceu, ela avariou essa imagem divina no homem. E alguns aí até ensinam que o ser humano, após a queda, ele perdeu a imagem de Deus. Mas essa ideia ela não é coerente, né? Tanto a imagem como a semelhança, elas se referem aos aspectos moral e espiritual. E esses ainda persistem no homem, ainda que estejam deturpados pelo pecado, né? Então, querido professor, nós somos dotados desse atributo moral de Deus e não podemos, de forma nenhuma, permitir que a imoralidade tome conta das nossas vidas, né? Não podemos aí abrir a brecha para o relativismo moral. Nós temos aí um referencial moral a ser seguido, né? Do próprio Deus. O mundo ele fornece aí muitos artifícios para cedermos à imoralidade, né? E muitas vezes de forma tão sutil, né? Que essa é a pior delas, que as pessoas nem percebem e estão ali engodadas pelo pecado.
Provérbios 5 vai falar da mulher adúltera, né, ou imoral. E isso não fala somente da prostituição, né, porque essa mulher, ela não esconde a sua identidade. A sedução mais perigosa, ela vem disfarçada. É de quem menos se espera, alguém que você nunca nem imaginou, né? E é assim como o pecado, ele chega sutilmente ali e vai se instaurando devagar até o homem cair. Eu lembro de uma reportagem que há alguns anos passou na TV, em que um senhor que se denominava pastor, né? Ele tinha e tinha fiéis ali que o seguiam, ele tinha de fato uma igreja. Ele estava justificando a prática do adultério porque ele leu em um trecho do livro de Osés que dizia a palavra adúltera, só que ele só esqueceu do acento. E aí ele leu como adultera. E aí por isso ele praticava tal ato, porque supostamente ele estava amparado pela Bíblia. Veja como o pecado ele consegue vendar aí os olhos do homem, né? Obviamente que isso foi uma estratégia que ele adotou ali para, digamos assim, conseguir a liberação dessa prática, né? Para que ele pudesse cometer esse pecado sem ser condenado pela própria esposa e pelos seus fiéis, né? Que o seguiam ali. Então, por isso a importância de buscar a santificação, né, todos os dias. A meta é ser cada dia mais santo do que você foi no dia anterior. Só assim estaremos no caminho certo para não cairmos nos braços da imoralidade. Essa história do senhorzinho, né, que suposto pastor, como foi um caso que passou bastante na TV, professor, você pode até levar isso para dar aquele momento de quebra na sua aula, né? A gente sabe que manter o aluno prestando atenção ali durante aproximadamente 1 hora de aula, em pleno domingo de manhã, é algo um pouco difícil. Então, quando você leva uma história, algo assim que chama a atenção, que quebra um pouco o clima, você faz com que ele retome aquela atenção e ele consiga seguir com você sobre a aula. Então, já fica a dica, caso você ache interessante levar esse comentário. Então, ratifique para o seu aluno essa importância da santificação, né? Para que não caiamos nos braços da imoralidade. Amém? Amém, irmão Cleanto. E esse texto de Provérbios é realmente muito interessante. Se nós formos atentar versículo por versículo, há inúmeros ensinamentos. O livro de Provérbios, por si só, já é um grande ensinamento, né? Mas olha que interessante. Em outros capítulos de Provérbios, você vai verificar que Salomão, ele se dirige ao seu filho dizendo: Filho meu, atende as minhas palavras, atente à minha lei. E aqui ele está falando, atende à minha sabedoria. E essa palavra sabedoria é muito importante porque ela tudo tem a ver com experiência. E Salomão, ele estava falando da experiência que ele mesmo tinha adquirido nos seus anos, né? Disse lá que ele tinha pelo menos 700 mulheres, 300 concubinas, né? O homem de 1000 mulheres, Salomão. Então, assim, alguma sabedoria ele tinha para passar. Ele já havia passado leis, ele já havia passado a palavra, mas agora ele queria a atenção total do seu filho. Quer dizer, todo o ensinamento que você vai passar para o seu filho, você o faz com muito afinco, com muita vontade de que ele de fato aprenda. Então ele está basicamente falando, filho meu, atente para a minha sabedoria, que é uma sabedoria prática. Não se trata apenas de um ensinamento ou de um conhecimento que eu tive, mas algo do que eu vivi. E isso é muito interessante, porque é literalmente uma introdução para tudo que ele vai falar no capítulo 5. E aqui a imoralidade sexual, ela é muito destacada nesse capítulo 5, principalmente quando ele fala da mulher estranha. Agora, voltando um pouco na lição, ou pelo menos ao título da lição, eu já tive a oportunidade de dizer que há uma proteção, né? Há uma proteção contra a imoralidade. Agora, existem algumas premissas que precisam ser estabelecidas quando falamos sobre esse tema, né? Se há uma proteção contra algo. Então, a primeira premissa que a gente precisa estabelecer é que a lição tem um destinatário. E nós estamos falando de lição bíblica para jovens, lição bíblica para crentes da Assembleia de Deus. Então, o destinatário dessa lição são, em primeiro lugar, e aqui a primeira premissa, são crentes. Nós não podemos olhar o mundo ou os ensinamentos do mundo e olhar para os ensinamentos da igreja e achar que não haverão conflitos. Pelo contrário, haverão sim conflitos porque são diametralmente opostos. São ensinamentos totalmente opostos. O que é que o mundo ensina hoje? Ah, viva o hoje, coma, beba, se embebede, o amanhã não tem. O que importa é o aqui e o agora. Enquanto
no ensinamento cristão, ou o crente regenerado, ou aquele crente que realmente é crente, que se diz cristão, ele sabe que o aqui e agora tem sim importância para a eternidade. Então, tem seus efeitos na eternidade. Então, a primeira premissa que nós precisamos compreender, jovem, querido professor, é que há um destinatário para essa lição. E essa lição é destinada ao seu jovem, ou seja, um crente regenerado. E quando falamos em regeneração, nós estamos falando em transformação de mente, de corpo, de alma e de espírito. A segunda premissa que eu queria estabelecer aqui é que há um mal por trás, do qual nós precisamos nos proteger, que é justamente a imoralidade. E aí nós definimos imoralidade, como o Cleanto já mesmo mencionou aqui, segundo ou à luz da Bíblia, e também sempre tendo em vista a cosmovisão cristã e quem é Deus por ele mesmo. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus moral, e nós precisamos ver o mundo à nossa volta com esses óculos de santidade. Então há um mal. Então, se definimos imoralidade, esse mal nós precisamos combater e precisamos nos proteger. O mundo diz o contrário, não há imoralidade, é apenas expressão natural do ser humano. Então, meu corpo, as minhas regras, eu faço o que eu bem entender. Quando, na verdade, a gente entende pelo ensinamento cristão que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Salomão está dizendo aqui para o filho meu, atende à minha sabedoria, porque eu estou tratando de algo que tem a ver com a sua santidade e que tem a ver com o quanto você parece com Deus, porque você é feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um Deus moral. Então, toda a sua vida prática, toda a vida cristã prática, ela precisa ser tomada com base nesses óculos, com essa perspectiva, né? Ou através dessas lentes, melhor dizendo. E a terceira premissa que eu gostaria de estabelecer é que há uma eternidade. E se eu falo que há uma eternidade, eu digo que o aqui, o agora importa. Então, se eu vou me prostituir, isso tem repercussões para a eternidade. Se eu não me prostituo, isso há repercussões para a eternidade. Se eu olho para a mulher alheia, isso há repercussões para a eternidade. A vida não é um eterno aqui e agora. Não, há uma eternidade que é depois do agora. E aqui eu gostaria de trazer um texto que está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Em outras traduções diz assim, Deus fez tudo belo ao seu tempo. E o que significa essa beleza de que tudo Deus fez belo ao seu tempo? Não é belo que tem a ver tão somente com o que é bonito. A palavra hebraica traduzida aqui como belo não se refere apenas a algo que é bonito. Ela também pode ser traduzida como bem ordenado, próprio ou apropriado. Então a gente começa a compreender que há um tempo para todas as coisas. E a imoralidade é justamente uma expressão também fora do tempo. Quando, por exemplo, nós temos relacionamentos sexuais, ou quando o mundo pratica, né, ou pelo menos induz os homens a terem práticas sexuais fora de um casamento, antes do casamento, ou mesmo casado, tendo outros relacionamentos paralelos. Então, é importante a gente compreender, primeiro, existe um para sempre. E segundo, há uma pessoa que há de se certificar de que nós receberemos as justiças devidas. Ou seja, Deus que é justo aplicará a sua justiça. E um dia haverá repercussão, né? Realmente, o dia de hoje tem repercussão para o futuro. Então, ele fez tudo belo ao seu tempo, que é bem ordenado, próprio, apropriado. E isso não significa que é uma mensagem de negação, que eu vou negar o mundo ou que eu não posso ter nenhum prazer carnal, propriamente dito, nenhum prazer natural, melhor dizendo, e que eu vivo a parte do mundo. Não, mas há momentos apropriados. E isso aqui era o ensinamento principal que Salomão tentava passar ao seu filho.
né? E que também nos alcança, nós cristãos. Há um tempo apropriado para cada coisa. Há um jeito certo de se fazer tudo. Nós, cristãos, pregamos que o homem foi feito para a mulher foi feita para o homem, e que nós nos unimos à nossa mulher, e isso é a instituição do casamento. Hoje o casamento é até esquecido, na verdade rechaçado. O casamento é antiquado. E aí, meus irmãos, nós precisamos compreender que nós somos crentes e precisamos viver uma vida santa. Amém? Amém, professor Lins. E já nos encaminhamos então para o tópico 2 da lição, que tem como título A relevância de Provérbios 5 contra a imoralidade. Já foi bem retratado aqui que Salomão ele nos alerta nesse capítulo 5 a respeito da mulher imoral, né, ou ainda a mulher adúltera. E o pecado do adultério, relacionando aí com o fato de Provérbios 5, né, dessa mulher que seduz o homem a cometer tal imoralidade, é relatado algumas vezes na Bíblia. E eu trouxe aqui alguns exemplos que eu acho importante, professor, você levar para o seu aluno para que ele relembre essas histórias tão marcantes na Bíblia e as consequências desse pecado, né? E o primeiro exemplo, não podia deixar de colocar nesse rol aqui, é Davi e Batseba, né? A esposa de Urias. Como vocês sabem, ele comete o adultério com ela e depois ele ordena a morte de Urias, seu marido, para encobrir o pecado. Essa história está lá em 2 Samuel, capítulo 11. E quais foram as consequências desse pecado? Não ficou por isso mesmo. Davi, ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele sofre aí uma turbulência na sua família, incluindo aí a morte do próprio filho, que foi gerado nesse adultério, e o caos ele se espalha em sua casa. Um outro exemplo também de homem que adulterou foi Sansão, que se envolveu em relacionamentos ilícitos aí com mulheres filisteias, incluindo a própria Dalila, né? A gente tem filmes que retratam isso, e o traiu, levando aí a sua captura. Está lá no livro de Juízes, capítulo 16. E quais foram as consequências? Sansão ele foi traído, ele perdeu a sua força, ele foi capturado, cegado e no final ainda morreu enquanto derrubava ali o templo filisteu. E o terceiro exemplo que eu trago é do próprio Salomão. Salomão, este que escreveu o Provérbio 5. Apesar da sua sabedoria, né, ele desobedeceu a Deus ao casar-se aí com várias mulheres, como o professor Lin já comentou, mulheres estrangeiras, que o desviaram para a idolatria. E quais foram, então, as consequências para Salomão? Sua infidelidade espiritual, né, resultou aí na divisão de Israel após a sua morte, e o reino ele foi dividido. Então veja, querido professor, que nós temos exemplos bíblicos do pecado do adultério e das suas consequências. Isso é importante para fazer o aluno enxergar quão terríveis são as consequências do pecado do adultério, da imoralidade sexual. Amém? Certa vez eu vi um pastor que ele disse que existem 3 passos para o pecado, sobretudo para o pecado do adultério, que é olhar, desejar e experimentar. Ninguém pense que pode bater de frente com a tentação, né? Isso aí é um grande engano. A Bíblia vai dizer lá em Tiago 4,7 que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Muitos distorcem esse texto como uma forma de dizer assim, que é forte para vencer a tentação de frente, frente a frente, cara a cara, ali, podendo enfrentá-la a qualquer momento. E nós, diferente dessas pessoas, temos que ser como José. Se apareceu alguém na sua vida, né, e você já relutou várias vezes ali para fugir de uma Neferíades, né? Que a gente sabe que Neferíades era a mulher de Potifar. E ela continua ali no seu pé, faça como José, corra. Não espere, não acho que você vai poder resistir, não acho que você é o super-homem, não. Lá em 1 Coríntios 10, 12, diz que se você acha, né, aquele que se julga está firme, use para que não caia. A tentação, eu gosto dessa analogia, é como se fosse uma frigideira que você liga, coloca ela no fogo e liga. Se você colocar a mão nessa frigideira e ela começar a aquecer e você não tirar, você vai se queimar. Não tem como, não tem outro caminho, você vai se queimar. Então, se os 3 passos são olhar, desejar e experimentar, quando você olhar e perceber a situação, fuja, corra. Não espere surgir o desejo e muito menos prove aquilo que você está vendo, né? Davi, quando ele está ali na sacada, olhando para Batseba, que ele vê ela tomando banho, ele podia dar meia volta na varanda e voltar para o seu quarto e tentar colocar qualquer coisa na cabeça dele ali que fizesse esquecer aquela cena, porque ele viu Batseba nua tomando banho. Mas aí o que que ele faz? Ele permanece lá. Quando ele permanece lá, observando, aí surge o desejo no coração. Aí esse desejo vai tomando ele e, por fim, ele experimenta, ele consuma o ato. Então, professor, alerte o seu aluno para
essa importância de fugir da tentação, de não tentar ser forte, nem se testar, deixa eu me testar aqui, deixa eu ver até onde eu alcanço. Não, fuja, faça como José, corra. A resposta é correr, não é tentar ver se você é bom o suficiente, crente o suficiente para suportar. Isso não é sobre ser crente demais, é sobre ser forte para fugir da tentação e não para se testar diante dela, né? Então, com esses exemplos que foram citados, podemos ver que a sedução do pecado, muitas vezes, elas levam grandes homens de Deus a cair. A mulher adúltera, como está escrito no versículo 5 do capítulo 5, né, ela conduz o homem ao inferno. Lá diz assim: os seus passos, eles conduzem ao inferno, eles conduzem essa mulher ao inferno, apesar dela, digamos assim, tirar proveito de toda essa situação, né, de cometer o adultério, mas as próprias decisões dela a levam para o inferno. Então, o pecado do adultério, ele não atinge só a pessoa que o pratica, mas ele é um atentado contra Deus, contra o cônjuge, contra a própria família. Então, é essa quebra de alianças, né? As suas consequências, elas são extremas na vida dos envolvidos. Portanto, querido professor, alerte os seus alunos também acerca da importância da fidelidade ao cônjuge, né? Seus alunos são jovens, logo mais eles estarão aí se casando, né? E eles precisam entender essa importância da fidelidade e os frutos podres do adultério. Amém? Amém, irmão Cleante. E é justamente essa a relevância de Provérbios 5, justamente o ensinamento que Salomão traz. É interessante que o comentarista foi muito feliz quando trouxe alguns subtópicos, né? Ele destacou no subtópico 1 que a nossa sociedade é extremamente sexualizada. O sexo é totalmente banalizado. É proibido proibir, ele diz aqui o comentarista. No subtópico 2 ele fala que sobre a possibilidade ou não de dominar o desejo sexual, e ele termina esse tópico 2 da lição, no subtópico 3 dizendo que há uma ideia de um casamento enfraquecido, né? E qual a consequência? Na verdade, o casamento ele se enfraquece com toda essa ideia de que faça o que você bem entender, e eles querem realmente atacar o casamento, é causa ou consequência, é isso que ele vai discutir. Mas o que é mais relevante de tudo isso é que precisamos tratar, como a gente já percebeu que é o cerne da lição, sobre santificação. Porque se nós precisamos nos proteger da imoralidade, nós precisamos ser santos. Nós só conseguimos nos proteger, melhor dizendo, da imoralidade com a santificação. Então, a verdade é que nós somos escravos ainda, só que não escravos do mundo. A gente é escravo, servo, no sentido de ser servo, mas nós mudamos de dono. Nós somos servos agora de Deus. E aqui eu gostaria de trazer um texto muito importante da palavra de Deus que se encontra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3 e que diz o seguinte, versículo 3 e 4: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então é isso, esse é o ensinamento que Salomão tenta passar e que também Paulo tenta passar. Lá em Romanos 8, capítulo 12, em diante, diz o seguinte: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras, veja bem, do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É por isso também que eu estabeleci aquelas premissas. Nós precisamos compreender quem é o destinatário dessa lição tão importante. Quem é que precisa se proteger? O crente. E, Mateus, por que você está falando que é o crente que precisa se proteger? Porque o mundo não busca a Deus.
É interessante que muitas vezes nós supomos que o mundo está buscando a Deus incansavelmente, ou que os incrédulos estão buscando a Deus. Ou pior ainda, que nós precisamos parecer com os incrédulos para ganhar os incrédulos. Como se nós precisássemos adotar práticas totalmente de incrédulos para ganhar esses incrédulos, quando pela Bíblia claramente nós percebemos que os incrédulos não estão buscando a Deus. Por isso que o destinatário dessa proteção, o destinatário dessa lição, desse importante ensinamento, são verdadeiramente os crentes regenerados. Só os crentes regenerados que veem o mundo com essa cosmovisão, através das lentes da moralidade divina, é que podem compreender. São eles os destinatários. Então, nós não precisamos ser aquela igreja amigável ou sensível àqueles que buscam. Porque aqueles que estão lá fora, nós supomos que buscamos a Deus por conta dos efeitos que eles tentam procurar. Muitas vezes os homens, e aí eu digo os incrédulos, eles estão procurando paz de espírito, eles estão procurando harmonia, eles estão procurando viver bem. É, é, e aí a gente acaba supondo que, como essas coisas nós cristãos só encontramos em Deus, provavelmente esse vazio que essas pessoas sentem só vão encontrar em Deus. E aí a gente, na justificativa de trazê-los para Deus, se torna parecido com eles? Não, pelo contrário, as nossas práticas precisam ser totalmente diferentes. Nós vivemos uma contracultura. Pelo contrário, os crentes, os incrédulos, eles vivem e eles não compreendem isso porque eles querem ter os efeitos de quem tem Cristo ou receber todas as dádivas de quem tem Cristo, de quem só tem Cristo recebe, que é essa paz de espírito, essa felicidade, essa harmonia, só que na verdade não estão buscando a Deus, mas querem os efeitos ou as dádivas de Deus fugindo de Deus, se escondendo de Deus. E aí totalmente inseridos num ambiente de depravação moral, num ambiente em que tudo é permitido. E um ambiente em que tudo é permitido, no fim, eu estou dizendo não a Deus. Porque se eu ponho Deus no meio, eu entendo que nem tudo é permitido. E aqui começam as ideias a se concatenarem, porque eu compreendo que, de fato, o aqui e agora tem repercussões para a eternidade. Então, quando eu digo que essa lição tem um destinatário específico, que é o crente assembleiano, que é o crente em Deus, que é o crente, o jovem da sua EBD, é porque é o crente regenerado, porque somente um crente regenerado consegue compreender que essa abstinência da imoralidade, essa abstinência sexual, da proibição do casamento fora do casamento, da proibição do relacionamento sexual fora do casamento, tudo isso é proibido, né? E só ele consegue compreender bem de que isso, na verdade, tem efeitos práticos para a vida eterna. E que há um Deus que julgará, no final, todas as ações do homem. Então, são essas as lentes pelos quais os cristãos regenerados precisam se pautar, precisam realmente ter uma vida prática nesse sentido. Nós não precisamos parecer com o mundo ou adotar práticas mundanas, pecaminosas para ganhar os de fora. A Bíblia deixa claro, eu repito, os incrédulos, eles não estão buscando a Deus. A Bíblia deixa claro que não há quem busque a Deus. Só um crente regenerado pode buscar a Deus. Então, nós não precisamos nos amoldar. Sabe como é que a gente atrai pessoas ao Evangelho? Com a palavra, com a pregação da palavra. Só a palavra é que pode penetrar até a divisão da alma e do espírito e realmente transformar, mudar isso tudo através da obra do Espírito Santo. Então, nós não podemos, ou, aliás, nós não precisamos ficar nos explicando para o mundo por que que não temos relacionamento extraconjugais, ou por que não nos prostituímos, ou por que não temos relacionamento fora do casamento, antes ou durante sendo fora do casamento. Porque simplesmente nós vivemos uma conduta que é santa, uma conduta moralmente santa, uma conduta que honra e glorifica a semelhança de quem somos, que é a semelhança de Deus, um Deus moral. Então é isso, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com essa ideia equivocada de que para alcançar os de fora nós precisamos
nos amoldar às condutas de fora, ou aceitar, muitas vezes, aquelas pessoas com práticas erradas dentro da igreja, quando, na verdade, a palavra de Deus confronta, ela aponta o erro, porque só um crente regenerado, de fato, entende que pecou, que precisa de arrependimento, e que essa palavra que desce aos ouvidos, desce ao coração do homem, pode gerar realmente uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Amém? Amém, professor Lins. Você já até entrou aí no tópico 3, né, que fala justamente sobre a abstinência sexual. O autor da lição, ele até cita C.S. Lewis, quando ele vai falar sobre a castidade, né? Esse tema que é tão presente na vida do jovem cristão, mas também é motivo de chacota pelo mundo, né? Muitas pessoas olham, zombam do cristão quando vê ele guardando aí a sua castidade, né? E no mundo de relacionamentos aí não duradouros, né, que é isso que se prega, o hedonismo, né, a preocupação com o prazer próprio e o prazer momentâneo faz com que os jovens do mundo, né, não se atentem para essas coisas, para guardar a sua santidade. Pelo contrário, eles estão mais preocupados em viver o momento, viver o hoje. Mas como o professor Lins bem falou, nós temos que viver o hoje com os olhos no futuro, porque o plano de Deus, o plano de salvação para os seus, é para aqueles que guardarem os ensinamentos, guardarem os mandamentos de Deus, guardarem ali aquilo que foi ordenado à igreja. Não é para aquele que vive de qualquer jeito, que vive de qualquer forma, e que não se arrepende ou que não mede as consequências dos seus atos. Então, precisamos nos manter firmes. Ratifique, professor, para o seu jovem a importância de guardar o corpo, a importância de se santificar todos os dias. Não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, a tentação está ali. Mas o jovem ele precisa ter estratégias para fugir dessa tentação, para correr, assim como José fez, né? Se for necessário, correr, para que ele não caia, né? Então, que o nosso jovem ele possa orar ao Senhor, se santificar, se consagrar a Deus, de modo que ele possa ser fortalecido pelo Espírito Santo, visto que ele já foi regenerado, como o Liz já bem disse, para que ele possa guardar o prazer sexual somente para o casamento. Né? No próprio capítulo 5, nos versículos 15 ao 20, que eu vou ler agora, a gente vê que é o próprio Deus dizendo assim: por que você vai ter prazer com outras mulheres, senão aquela que é sua? E o texto diz o seguinte: beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Então, o relacionamento, o casamento cristão, ele é monogâmico. O homem é da sua mulher e a sua mulher é do homem. Não existe essa deturpação que existe aí, essas diversas formas de prática sexual que a gente vê relatado em filmes, em séries. Isso não existe para o servo de Deus, para o cristão. O nosso casamento é monogâmico, você é da sua mulher e sua mulher é sua. Amém, querido professor? Então, deixe isso bem claro para o jovem, ratifique a importância da santificação, mostre para ele que a santificação ela é um processo, não é de imediato, não é você achar que foi santo, que eu quero ser santo, hoje para vencer essa tentação e vai acontecer. Não é bem assim, é um processo, é uma progressão, é a santificação progressiva. Temos a posicional, a progressiva e a final. Depois que ele é regenerado, ele vive essa santificação progressiva. Amém? Então, querido professor, desejo que a sua aula seja excelente, que o Senhor te use como instrumento na vida dos seus alunos, que você possa tanto ensinar como aprender da parte deles. Então, professor Lin, já com suas considerações finais, e aqui eu já me despeço também e até um próximo episódio do EBD em Síntese Podcast. É isso mesmo, irmão Cleanto. Eu acredito que já comentamos bastante aqui, né? Nós já falamos sobre santificação, sobre regeneração, sobre o que seria a moralidade, ou quais seriam as lentes pelas quais o crente precisa ver o mundo, né? E qual deve ser a conduta cristã. Mas no tópico 3, e aqui já me encaminhando para o final, o autor ele traz que a moralidade sexual cristã, né, como proteção contra a imoralidade. E o que seria essa moralidade sexual cristã? Ele fala que seria realmente uma delimitação, e existe uma delimitação, quer dizer, o sexo ele só deve ser possibilitado dentro de um casamento, né? Nós precisamos fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu
próprio corpo. E aí há uma pedagogia na própria abstinência sexual. Na abstinência sexual antes do casamento e também na abstinência sexual, no sentido de que você só pode é, é, ter relações sexuais com a sua esposa dentro do casamento. Ou seja, você se abstém de ter outros relacionamentos extraconjugais. Então, a beleza, existe uma beleza justamente nessa vida sexual dentro do matrimônio cristão. É tão interessante que se nós formos ler Gênesis 2 e vermos a criação, eu vou até tomar a liberdade de ler aqui um trecho, diz o seguinte, Gênesis 2, 19 e 20 diz o seguinte: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Somente depois de criar Eva para Adão, só depois disso foi que Deus realmente viu que tudo estava perfeito. Mas houve um momento em que o homem esteve sozinho, estava lá, e aí eu já imagino nos seus trabalhos do dia a dia, nomeando os bichinhos, cada animal com seu devido nome, e o homem deve ter percebido, nossa, cada macho tem a sua fêmea, mas eu não tenho. Deus viu isso e viu que estava faltando alguma coisa para o homem. Então fez o homem realmente dormir e da costela de Adão formou a mulher. Então a mulher é literalmente uma auxiliadora, um complemento da vida do homem. Essa é a teologia que nós ensinamos dentro da igreja, essa é a importância do casamento. Foi aí, no Gênesis, instituído o primeiro casamento. E há uma responsabilidade para todo homem e também para a mulher, que é deixará o homem os seus pais e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, este é o propósito do casamento, que homem e mulher juntos revelem o Deus moral a quem eles servem. Eles são literalmente a semelhança de Deus. É por isso que o mundo tanto ataca a questão sexual, tanto ataca através do relativismo moral o que ensinamos dentro das igrejas. Nós somos atacados, nós somos vistos como antiquados. E muitas igrejas tentam se amoldar ao mundo, permitindo algumas práticas que sabemos nitidamente pela Bíblia que são pecaminosas. Mas a porta dos fundos dessas igrejas é bem mais larga do que a porta da frente. Quer dizer, muita gente entra, mas muita gente sai, porque não tem raízes profundas na palavra, não tem raízes profundas no evangelho. E este é o alerta que Salomão faz em Provérbios 5. Há uma sabedoria que ele experimentou e que ele agora tenta transmitir para o seu filho. Ele diz: Meu filho, atende à minha sabedoria. Veja que é algo que é muito sensível ao homem, no que toca bem no seu âmago, no seu físico, que é a sua sexualidade, ali também há sabedoria. Quer dizer, é necessário sabedoria para poder tratar desse assunto, para poder viver corretamente como cristão. E aqui, meus irmãos, eu queria trazer o texto de João 14, a partir do versículo 20, que diz o seguinte, né? Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E aí, no versículo 22, disse-lhe Judas, que não é o Iscariotes, dizendo o seguinte: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E aí Jesus ele dá uma resposta aparentemente desconexa. Ele disse, Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então veja que através da palavra nós ouvimos, nós recebemos a palavra, nós cremos na palavra, mas principalmente se amamos a Deus,
nós obedecemos a palavra. E só quando obedecemos a palavra é que o Espírito Santo encontra espaço em nossa vida e se manifesta em nós. É por isso que Deus se manifesta a nós e não ao mundo, porque em nós ele faz morada. E se em nosso corpo ele faz morada, nós precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, porque é um templo e morada do Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu desejo para vocês um bom final de semana, uma boa lição para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo podcast. Amém.